Paz e graça, hoje 25 de junho de 2026, quinta-feira. Vamos fazer uma nossa reunião de conjuntura e uma nota escatológica. É bom a gente estudar as profecias. Diz a palavra que se não houver profecia, o povo se corrompe. Estamos aí na Copa Mundial, né? O Brasil foi bem ontem contra a Escócia, apesar do time da Escócia ser um time muito com a Cruz de Cristo, Cruz de Santo André, uma bandeira muito bonita, jogadores decentes, né? O Brasil teve uma grande vitória de 3-0. E a gente fica um pouco feliz. Então vamos adentrar a nossa reunião de conjuntura hoje, falando sobre o monstro de 10 chifres, 7 cabeças, do Apocalipse capítulo 13 e de Daniel capítulo 7. No final deste vídeo nós vamos fazer a leitura. Então, agora há poucos dias houve um alerta geral, né? Nos celulares de milhões, de aproximadamente 30 milhões de brasileiros em São Paulo, Curitiba e outras capitais, de um alerta da Defesa Civil Nacional, e aparecia uma palavra misantropo. E as pessoas riram daquilo e foi cancelado, foi baixada a plataforma nacional de alerta, e as pessoas não sabiam o que é misantropo. Misantropo é ódio contra a humanidade, né? É muito comum algumas corporações de alguns países fazerem artimanhas aí com picadinhas, né, e vírus, né, para ter lucros, né, na balança comercial, ter lucros na indústria farmacêutica, etc. Né? Então, inclusive com sócios aí nas agências oficiais de medicina, ONU, OMS, etc. Então, isso a gente tem que falar rápido, porque senão o algoritmo derruba a gente, né? Então, sabe o que é que eu estou falando. Então, misantropo é aquela coisa, é um ódio contra a humanidade, né? Um extermínio, um genocídio. Né? Então, a gente vê que esse espírito, está em Apocalipse capítulo 13 e Daniel capítulo 7. Depois, no final desse vídeo, nós vamos fazer a leitura dos dois capítulos. E nós devemos ter sempre na nossa mente essas profecias do final dos tempos, que Daniel, no capítulo 7, vê uma besta que se levanta do mar, tem uma aparência, tem 10 cabeças e tem a aparência de urso, leopardo, águia. E nós vemos aí países, né, como Estados Unidos, né, sempre coloca águia aí, domina o mar, né, vem do mar, tem um domínio do mar. E o dragão, né, em Apocalipse 13, que a China sempre está mostrando dragão aí, vermelho, etc. E crescendo em poder, o dragão vai dar seu poder a essa besta do mar. Veja a aliança aí que nós temos com o Donald Trump com o Xi Jinping, né? Então nós temos aí uma dupla e o Putin, né, jogando mísseis, né, Ozenik, mísseis intercontinental na Ucrânia. Então nós vemos todo esse movimento aí se configurando, essas figuras apocalípticas da besta, que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra vai fazer uma imagem da besta que sobe do mar, obrigando as pessoas a terem um sinal e terem a marca da besta 666. É um número do Adoradores do Sol, né, da tabela solar, 111, somado aí 6 vezes, né, nas colunas, 6 colunas, 6 linhas, dá o número da besta, 666. Então, adorador do Sol. O Copérnico, ele diz que a Terra não é plana, que a Terra é molhada, uma bola giratória em volta do Sol. Então, eles são adoradores do Sol porque o Sol, segundo o artigo de um economista, né, de um físico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Copérnico era um advogado, um padre, e adorava o Sol, né, porque o Sol era a estrela maior onde Deus deveria habitar. Então, ele tem essa história de adorar o Sol, que veio com aquela cultura de Roma, aquele cenário de Roma, das estátuas, das imagens, etc., dos gregos, né, daquela cultura jurídica dos romanos e daquela cultura politeísta e solar dos gregos e romanos. Né? Então, nós temos que entender as tradições culturais dos povos, das nações. E então, o Copérnico, ele botou na cabeça de todo mundo que a Terra gira 1.600 quilômetros em torno do Sol para combater aqueles que estudavam a Bíblia mais, os protestantes da época, da sua época, né? Então, o Papa, que era contra essa noção, porque o Papa e os latinos estudavam mais, já tinham conhecimento da Bíblia, ele virou-se a favor de Copérnico. Então, isso aí
chamam os terraplanistas de louco, etc., mas a gente analisa bem as evidências, os engenheiros que conhecem topografia sabem que o mar, a água não faz curva e os aviões não voam baixando o bico, nem o navio o casco. E os mísseis andam pela água no oceano sem fazer curva, para atingir o alvo do navio a quilômetros. Então a água do mar não faz curva. Então isso aí todos os engenheiros sabem, mas a população é enganada, é mentira. Dizia um pastor Francisco, saudoso pastor Francisco, ele nos dizia que o povo gosta de acreditar em mentira. É verdade. Se tem uma verdade é que o povo gosta de mentira. Então, estou brincando. Não estou falando mal do povo, não. É porque realmente isso funciona para muitas pessoas. Mas aqueles que estão com a palavra, com a verdade, têm um bom senso, Espírito Santo, ficam na verdade. Então é importante nós vermos essa situação das figuras apocalípticas que está aí na televisão todo dia. Um que domina o mar com porta-aviões, outro que domina a terra com Osrenik, uns mísseis que demora meia hora para atingir Porto Alegre, lá de Moscou, né? Então, uma velocidade de 18 mil quilômetros por hora, é uma velocidade surpreendente, ninguém tem defesa para isso até agora. Então, esse aí é uma besta que sobe da terra, o maior país que tem terra é a Rússia, do Putin, né? Então, outro domina o mar, é os Estados Unidos, com seus maiores porta-aviões, e outro, a China, está querendo dominar a logística dos portos, do trem, dos mercados, dos containers. Agora mesmo soubemos uma notícia de que o governo atual, né, do Lula, ex-presidiário aí, que diz então, ele aprovou um adido alfandegário lá em Pequim. Então o Brasil vai ter a primeira alfândega lá no território continente chinês para mandar mercadoria, container aí. Até hoje a China antigamente era bugiganga, agora é alta tecnologia. Então nós estamos vendo esse dragão chinês dominando a logística, a indústria dos países. A Europa está preocupada, né? A própria Volkswagen está dizendo que ameaça, a indústria chinesa ameaça a sua hegemonia mundial e tal. Então nós estamos vendo esse cenário se desenvolvendo. E lá no Apocalipse 13, que nós vamos ler no final desta nota escatológica, nós vemos que eles vão obrigar a pessoa ter a marca, o sinal. E olha, é importante, o sinal pode ser de internet, o sinal de internet. E a cicatriz, a marca, né? A tatuagem, por isso não faça tatuagem. Tatuagem causa doença autoimune, né? Porque os macrófagos do sangue vão todo dia, quando você acorda, eles vão lá naquela tatuagem, tentam tirar a tatuagem. Você termina ficando doente fazendo tatuagem na pele. Então não faça isso, não deixe sua família, seus filhos fazer, seus parentes, seus amigos fazerem, porque isso aí é orientação médica, né? Orientação de médicos que informam isso pra gente, informação médica. Não é minha, estou inventando isso da minha cabeça, não vou inventar nada da minha cabeça. Só aquilo que Jesus põe na minha cabeça. Então, analisando a besta, o falso profeta, a igreja também é alertada no Apocalipse, o anjo nessa época que vier a grande tribulação, o Apocalipse, a besta do mar, a besta da terra, o dragão, o falso profeta. Haverá o anjo dizendo para a igreja sair da Babilônia, a igreja restante que ficou na terra, dos 144 mil judeus que vão se converter nessa época, Israel em grande aflição, porque Israel tem uma missão profética de receber no Monte das Oliveiras, as 12 tribos de Israel receber o Messias Jesus, com toda a igreja arrebatada. Então, nós temos aí essa questão, esse panorama aí mundial. Hoje estamos na Copa, todos os países juntos, todos os países disputando. Então, nós temos que pensar nesse momento escatológico do futebol e também no momento escatológico profético, bíblico, né? Então, precisamos fazer esse cenário mental. Então, nessa época, precisamos sair das cidades, procurar viver sem o celular. E agora, esse alerta que houve de 30 milhões no Brasil dispararam. Você vê que a tecnologia, Israel também conseguiu matar com 50 gramas de explosivo no celular do fabricador de bombas do Hamas. Então, essa tecnologia pode colocar até explosivo dentro do celular, se é obrigatório, porque antes o celular nosso a gente tirava a bateria, agora a gente não pode tirar a bateria. Então, se o governo determinar que haja explosivos detonáveis nos celulares, imagina isso, estou dizendo que o governo vai fazer isso, mas se ele disser que tem que ser obrigatório, isso pode vir dentro da bateria do celular e nós não temos como tirar. Se nós estivermos usando o celular e um governo mau quiser executar alguém pelo celular, vai conseguir, né? Certo? Então, a tecnologia já está aí.
João dizia que isso ia acontecer pelo Espírito Santo e já tem a tecnologia para acontecer. Então, Israel, o Mossad, conseguiu fazer isso com o fabricante de bombas do Hamas, né? Detonou o celular dele e ele foi a óbito. Então, isso tudo está acontecendo diante dos nossos olhos, por isso nós fazemos essa nota escatológica, teológica, e é importante, então, o vídeo que nós estamos fazendo sobre a existência de Deus, a prova racional da existência de Deus, dos maiores filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles e Santo Tomás, né, de Aquino, nos dá esta prova de Deus. Então, é muito perigoso a pessoa e as populações, as nações, se tornarem sem fé, ateias, porque elas serão controladas por essa besta do mar, besta da terra, o dragão, o falso profeta, e irão então fazer a marca da besta, 666, tatuagem. Hoje os jovens, tudo estão fazendo tatuagem, né? É poucos os jovens que preservam o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, não fazem tatuagem, deixam o seu corpo como Deus criou, a imagem e semelhança de Deus, do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não deixem isso. Também a cremação dos corpos, né? As pessoas estão virando para a religião hindu e cremando seus corpos, os corpos familiares, o seu mesmo. E eles não sabem, os hindus são canibais até hoje, né? Tem seitas canibais no hinduísmo. Então, estão voltando àquela rudimentos do mundo que os homens, o candomblé, outras religiões África aqui no Brasil, em que os homens e as mulheres então adoravam fazer sacrifício humano, eram canibais, etc. Então, eles estão voltando, a juventude parece estar voltando a yoga, essas coisas dos rudimentos do mundo, quando a Bíblia, né, o Novo Testamento, o Evangelho ainda não tinha sido entregue para nós. Como diz São Tiago, a fé não tinha sido entregue para nós, a verdade, a plenitude dos tempos não tivesse chegado no mundo há 2000 anos atrás. Então, por isso nós fazemos essas análises, essas reuniões de conjunturas, etc., para que acordar, para mexer na cabeça, renovar a nossa mente em Cristo, no Espírito Santo, como diz Paulo em Romanos capítulo 12. Não vos conformei com a mentalidade, a doutrina e as mentiras desse mundo. Como dizia o nosso saudoso pastor Francisco, nosso ministério lá em Água Linda, saudade daquela época, né? Aqueles 3 meses que nós ficamos ali na Igrejinha Renascer Bíblica Pentecostal, também de Ceilândia. Então, nós estamos vendo que isso, a conjuntura, é importante que a gente assista um joguinho, mas não leva isso no coração, não leva isso na mente, né, na aparência, na má aparência de tatuagem, de jogador, de ídolos fazendo tatuagem, etc. E sem fé em Jesus Cristo, sem conhecimento, sem teologia, ateus. Então é perigoso hoje a pessoa não ter essa fé. Por isso nós fizemos aquelas 5 provas, das 5 vias da prova da existência de Deus. Faltou uma, nós vamos rever isso aí, vamos no grupo Cruz e Força e Fé, vamos atualizar sempre para que nós cresçamos na graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, são essas as observações que fazemos nessa nossa reunião de conjuntura. E agora eu vou passar a ler, então, o texto de Daniel 7 e Apocalipse 13. Então, Daniel 7 revelou para nós essa visão do final dos tempos e das bestas políticas e geopolíticas, industriais e militares dessa época. A Daniel 7, leitura. Uma noite, durante o primeiro ano do reinado de Belzazar, em Babilônia, Daniel teve um sonho e visões. E quando se despertou, escreveu as coisas principais que havia sonhado. Isto é o que escreveu. Eu via em meu sonho os 4 ventos sopravam e agitavam as águas do grande mar. De repente, 4 enormes monstros diferentes, um do outro, saíram do mar. O primeiro se parecia a um leão, mas tinha asas de águia. Outros estavam olhando e arrancaram as asas e o levaram do solo e o apoiaram sobre suas patas traseiras, pondo-o em pé como homem, e seu cérebro se converteu em um ser humano. Um segundo se parecia a um urso alado, mais de um lado que de outro, e levantado mais de um lado que do outro, qual tinha 3 costelas entre os dentes. E ouvi o que dizia: anda, come toda a carne que podes. O terceiro se parecia a um leopardo, mas com 4 asas, estava também, vi que tinha 4 cabeças e que se entregava ao poder. Esse urso parece a Rússia, usa também esse símbolo da Rússia, né? Que está fazendo guerra e vai fazer guerra na Europa toda. O quarto monstro que vi nas minhas visões era terrível, espantoso e tinha uma força extraordinária. Tinha grandes dentes de ferro, tudo devorava e destroçava, pisoteava as sobras. Era um monstro diferente
de todos os que eu havia visto em meu sonho, e tinha 10 chifres na cabeça. Enquanto eu estava olhando os chifres, vi que entre eles saía outro chifre pequeno. Então o arrancaram 3 chifres para deixar no lugar o último que havia saído, o qual tinha olhos como os de ser humano e uma boca que falava com muita arrogância. Então aqui parece a Europa, né? A União Europeia, Roma, que é o último império animal bestial. Segui olhando até que foram postos uns tronos e um ancião se sentou. Seu vestido era branco como a neve, seu cabelo como a limpa lã. O trono e as rodas eram chamas de fogo, e um rio de fogo saía diante dele. Mil, milhões serviam e estavam em pé na sua presença. O tribunal começou e a sessão abriram-se os livros, e eu estava olhando, atraído por as coisas tão arrogantes que o pequeno chifre dizia. Enquanto estava olhando, mataram o monstro e despedaçaram, e logo o deixaram, jogaram fora para que se queimasse. Também a outros monstros lhes tirou o poder, pelos deixaram seguir vivendo até que chegasse sua hora. Eu seguia vendo essas visões na noite, e então vi que vinha entre as nuvens, parecido a um filho do homem, o qual estava onde o ancião, e fizeram aproximar-se do ancião, e foi dado o poder, a glória e o reino, e todas as gentes das nações e línguas o serviam. Seu poder será sempre o mesmo, e seu reino jamais será destruído. Então aqui você vê que Jesus toma o poder no Pai, né? Toma o rolo no Apocalipse, e senta ao trono de Deus, onde ele está, onde ele sentou-se, e vai destruir os monstros do poder geopolítico na terra. Eu, Daniel, senti que o terror se apoderava de mim, e, muito preocupado por tudo que havia visto, me acerquei a um dos que estavam ali de pé e pedi que me explicara tudo aquilo. Ele aceitou explicar-me e disse: Esses 4 monstros são 4 reis que dominarão o mundo, mas depois o reino será entregue ao povo de Deus Altíssimo e será seu por toda a eternidade. Eu queria saber mais acerca do 4 monstro, que era tão diferente dos outros, pois seu aspecto era horrível, tinha dentes de ferro e garras de bronze, tudo devorava e destroçava e pisoteava a sobra. Também queria saber mais acerca dos 10 chifres e do chifre pequeno que tinha olhos e uma boca que falava com muita arrogância, pois até parecia mais grande que os outros chifres, e 3 chifres haviam caído para deixar-se ele no lugar. Então se vi que esse chifre lutava contra o povo de Deus e o vencia, até que chegou ao Altíssimo, o ancião, e fez justiça ao povo de Deus Altíssimo, pois se havia cumprido o tempo para que o povo de Deus tomasse posse do reino. E disse: O 4 monstro será um 4 rei que fará sobre a terra diferente de todos os demais. Devorará toda a terra e pisoteará e destroçará. Os 10 chifres são 10 reis que reinarão com esse reino. Depois deles subirem outro ao poder, que será muito diferente dos primeiros, e que derrubará os 3 outros reis, insultará ao Deus Altíssimo e irá acabando com o seu povo. Tratará de mudar a lei de Deus e as festas religiosas. E o povo de Deus estará sob seu poder durante 3 anos e meio. Mas o tribunal celebrará um juízo e se arrebatará o poder, deixando completamente destruído, e o reino e o poder e a glória de todos os reis da terra serão dados ao povo de Deus Altíssimo. Seu reino permanecerá para sempre, e todos os povos da terra lhe servirão e lhe obedecerão. Este é o final do relato, e eu, Daniel, me fiquei muito preocupado e me pus pálido, porque não disse nada a ninguém sobre esse assunto. Então Daniel ficou pálido, né, assustado com todas essas revelações. Apocalipse do final dos tempos, das bestas geopolíticas que nós estamos vendo, lutando e guerreando até a vinda do reino celeste de Jesus Cristo, é entregue em Jerusalém, em Israel, para reinar sobre todas as nações, com Jesus Cristo, a igreja arrebatada por 1000 anos. Apocalipse 13. Vi subir do mar um monstro que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Em cada chifre tinha uma coroa, e nas cabeças tinha nomes ofensivos contra Deus. Este monstro que eu vi parecia um leopardo e tinha patas como de urso e boca como de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e muitas autoridades. Uma das cabeças do monstro parecia ter uma ferida mortal,
mas a ferida foi curada e o mundo inteiro encheu de assombro e seguiu o monstro. Adoraram ao dragão porque havia dado autoridade ao monstro e adoraram também ao monstro, dizendo: quem há como este monstro e quem poderá lutar contra ele? Também se permitiu ao monstro dizer coisas arrogantes e ofensivas contra Deus e ter autoridade durante 42 meses, 3 anos e meio. E assim se fez. Falou contra Deus e disse coisas ofensivas contra Deus e seu santuário e contra os que estavam no céu. Também se permitiu fazer guerra contra os que pertencem ao povo de Deus até vencê-los. E se lhe deu autoridade sobre toda raça, povo, língua e nação. E este monstro o adoraram todos os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro que foi sacrificado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Os que devem ser presos serão presos, e os que devem morrer ao fio da espada se matará. Aqui se verá a fortaleza e a fé do povo de Deus. Depois de que eu vi outro monstro que subia da terra, tinha 2 chifres que pareciam de cordeiro, mas falava como um dragão. E tinha toda a autoridade do primeiro monstro em sua presença, e fazia que a terra e os que vivem nela adorarem ao primeiro monstro, o que havia sido curado de sua ferida mortal. Então, o que sobe do mar é o primeiro monstro. Ele foi quase morto, né? Você vê que aí o Trump, né, que domina os mares, aí foi quase morto. E a besta da terra fez uma imagem para que se adorasse essa primeira besta do mar. Também havia grandes sinais milagrosos até que fazer cair fogo do céu e da terra à vista da gente. Então veio o Putin aí, o Osnerix, sobe do céu, joga fogo na terra na Ucrânia e ninguém tem defesa contra essas armas. E por meio desses sinais que se fazia na presença do primeiro monstro, que é o do mar, enganou-se os habitantes da terra e mandou que fizesse uma imagem ao primeiro monstro, aquele monstro do mar, que ficava vivo apesar de haver sido ferido ao fio da espada. E ao segundo monstro se deu o poder de dar vida à imagem do primeiro monstro. Então, o segundo monstro da Terra vai dar imagem, vai dar vida à imagem do primeiro monstro. Seria um robô, que hoje já estão, a tecnologia do robô já está dando movimento e pensamento, né? Inteligência aos robôs. Assim fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, se pusesse uma marca na mão direita ou na fronte. E a gente vai no banco hoje, né? Tem que usar a mão direita, o dedo, ali na digital, para sacar o dinheiro. E nada podia comprar nem vender, nem quem não teria a marca e o nome do monstro ou o número de seu nome. Então aqui também traduções diz o sinal de celular, sinal eletromagnético que opera os celulares e opera as máquinas e os robôs. Aqui se verá a sabedoria ao que entenda. Calcule o nome do monstro, que é o número de homem. Este número é 666. Inclusive a internet tem www, né? São as primeiras letras que na escrita é meia, né? Na escrita aí dos algoritmos, dos alfabetos em valor numérico. Então, essa é a leitura de Daniel 7 e de Apocalipse 13 sobre a reunião de conjuntura que nós estamos fazendo, sobre a tecnologia dos celulares, os sinais, e se prepare, né, para viver num sítio com água e sua comida, sua luz, e não precisar do celular nem do dinheiro para sobreviver, ter seus ovos de galinha, ter sua carne de cordeiro para comer, ter sua fonte de água para beber, e ficar longe da cidade, procurar ficar longe dessas cidades que tem droga. Você vê lá como está Londres, né? 250 mil meninas foram seduzidas por agentes de droga e a polícia não quis falar, porque 90% dessas gangues eram de paquistaneses, estrangeiros, e lá eles querem estrangeiros invadindo a Europa, e os policiais não queriam acusar aqueles que estavam cometendo esses crimes com as meninas, né? Menores até é considerado estupro, né? Sedução de menores lá na Inglaterra. 250 mil meninas, imagina. É muita gente, pelo amor da graça. Escândalo na Inglaterra, houve muitos protestos e violência por causa disso. Isso aí está na Europa também, em outras proporções, e no Brasil, etc., né? Fala-se até de sacrifício bárbaro, humano. Você vê que os gaúchos aí aprovaram o sacrifício de animais para o candomblé, para a macumba, o STF deu aprovação depois da lei dos gaúchos. Então, em 2019,
Então isso é uma vergonha, né? O ser humano não aprende a palavra, não aprende as escrituras, a escatologia, o tempo que nós estamos da volta de Jesus, do arrebatamento, da vida eterna. Mas Jesus não vai deixar o mundo assim, não. Catástrofe climática, a gente está tentando ver se os gaúchos se mobilizam para fazer as obras, para se livrar de novas enchentes, mas está difícil, né? Eles querem ficar acomodados aí, fazendo teatro com defesa civil, televisão, carro novo, helicóptero novo, mas o governo, a administração não faz, não adianta essas obras para evitar que essa água fique parada na Lagoa dos Patos, não sai mais para a praia, porque fizeram molde lá, era o dique na praia, não deixa a água sair, e inunda o estado inteiro, o município inteiro. Mas está difícil a gente divulgar isso aí, convencer as administrações, talvez o próximo governo, com esperança, vai ser sensível a fazer essas obras, né? Também as usinas que estão fazendo hidrelétrica nas serras, 7 usinas vão represar mais água para que se romper, como rompeu duas aí na última enchente, vai ser pior o resultado dessas enchentes. Então nós estamos lutando contra isso aí, contra esses poderes malignos, para ver se a gente minimiza o sofrimento do povo e principalmente salva a alma das pessoas para o reino de Jesus, para que as pessoas não fiquem nesse ateísmo da marca da besta, da tatuagem, e possam aprender a crescer na graça e conhecimento da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Alfa, crescimento do Ministério da Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, doméstico e congregação Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força no WhatsApp. Também canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Dê um like, comente, compartilhe e vamos até a próxima. Você, se não aceitou Jesus, quer salvar sua alma, dos seus familiares e amigos, aceite Jesus, confesse seus pecados, agora e sempre, permaneça na graça, no caminho, a verdade da vida que é Jesus, João 14,6, e tenha vida eterna com Jesus, né? E continue nossos estudos das provas da existência de Deus, da existência que Jesus, da verdade que Jesus é o Messias, é o controlador, que vai reinar sobre todos os poderes geopolíticos da Terra que hoje estão se gladiando pelo poder, mas o poder pertence ao povo de Deus, a Israel, à igreja ressurreta, que vai vir reinar sobre a terra 1000 anos. Depois, no estado eterno, Babilônia será julgada no fogo e nós habitaremos numa cidade de ouro, pedras preciosas de 2.100 quilômetros cúbicos de altura, onde o sol será o próprio rosto de Jesus Cristo. E isso aí, a ciência está dizendo que o sol vai se apagar um dia, etc. Já estou começando a concordar com o Apocalipse, né, agora mesmo. Um político muito importante aí de São Paulo, que foi candidato, falou sobre isso no canal, né, do Sacani, né, de um ateu aí que se diz cientista, etc., da Terra Bola Giratória Morada. Então nós vemos aí que tudo está, a ciência está se encontrando com as revelações proféticas dos apóstolos de Jesus Cristo e estamos na verdade, sempre orando pelos nossos ouvintes. Vamos fazer uma oração e se você não aceitou Jesus, aceite-o agora, enquanto é tempo, para que sua mente não seja hipnotizada pelos grandes sinais e grandes da besta, desses monstros que nós falamos no Apocalipse. Né? Vamos fazer uma oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos do mal. Amém, para pertencermos e reinarmos contigo os 1000 anos, depois no estado eterno na grande Jerusalém Celeste. Esse falou Alfa, e você que é nosso irmão da igreja, comunidade, já tem o seu batismo também, fique com a nossa bênção, que é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para você, seus amigos, seus familiares, até uma próxima oportunidade. Você falou Alfa.